E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindos de novo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. De novo, temos um convidado especial, o Dr. Danilo Galante. Bem-vindo, doutor, de novo conosco. Obrigado, Marco. Sempre um prazer vir aqui. A nossa conversa passada, a gente falou sobre estética masculina, mas no começo abordamos um pouco da sua especialidade principal, que era justamente a infertilidade masculina, que é o tópico que a gente vai abordar o dia de hoje. Perfeito. Infertilidade é uma das coisas que eu mais faço e é um assunto pouco discutido nos podcasts, nas entrevistas, principalmente esse mês do Novembro Azul, que todo mundo só quer saber de próstata, de tumor de próstata. A gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai fazer um resumo da biografia para as pessoas. O Dr. Danilo é um médico urologista reconhecido por seu trabalho na saúde íntima masculina e especialmente no tratamento de varicocele, que a gente vai explicar o que é, com uma carreira dedicada a ajudar homens a enfrentar problemas de fertilidade, e ele traz uma vasta experiência em conhecimento sobre a relação entre varicocele e saúde reprodutiva. Correto? Perfeito, perfeito. Bom, doutor, me conta, qual é a importância do cuidado constante com a saúde íntima masculina e da conscientização promovida pelo Novembro Azul? Vamos lá, o Novembro Azul ele é uma campanha que é mundial, não é só brasileira, é uma campanha que começou na Austrália, já tem bastante tempo, provavelmente uns 15 anos já, e é um exemplo do que é o Outubro Rosa para as mulheres. Do câncer de mama, né? De mama, né? Sim. O câncer de mama é o principal tumor das mulheres, é o que mais mata. E o tumor de próstata é o primeiro mais comum, tirando os tumores de pele, e é o segundo que mais mata, só perde para câncer de pulmão. O que a gente sabe é que o tumor de próstata, quando ele é diagnosticado logo no início, que a gente chama de diagnóstico precoce, ele tem uma chance de cura de alta. 90%. Uau! Então, o que o urologista quer é que os pacientes acima dos 50 anos, isso na verdade é um protocolo, não é só o que a gente quer, é que os pacientes anualmente venham para fazer exame físico geral, né? O famigerado toque retal e o PSA, que é o exame de sangue, e dessa forma a gente consegue até uma taxa de detecção de até 90%. Nossa, então pensando de que é o segundo câncer que mais mata homem e que se você consegue saber o diagnóstico com antecipação, é bastante o que a gente pode fazer e bastante caminho que a gente tem por recorrer. Até por esses números dá para entender que a gente está muito atrasado no diagnóstico, porque se 90% a gente resolve, por que morre tanto? Né? É porque ainda no Brasil o tumor de próstata ele é subdiagnosticado, vem muito caso já em metástase quando não dá mais para fazer nada do ponto de vista de cura, né? Só esticar a doença, que é o que a gente chama de tratamento paliativo. Então, por isso essa briga por ser um tumor tão constante, um tumor tão prevalente, né, como a gente chama, e curável na maioria dos casos, mas para isso o homem, né, precisa ir até o médico da mesma forma que as mulheres fazem, que a partir dos seus 14, 15 anos precisa fazer o exame de mama, né? Começou a vida sexual, na verdade, as mulheres já estão indo no ginecologista. Os homens não fazem isso, eles não têm essa frequência toda no urologista, né? Nós temos esse conceito, né, de só ir no médico quando as coisas em verdade estão graves. Não temos essa cultura de fazer um check-up médico cada ano, cada 6 meses. Então, eu acho que esse é o principal problema em todas as áreas da saúde. A maioria das coisas sempre se encontra já em uma fase sintomática grave, Sim. né? Perfeito. Mas isso é muito, muito mais comum com os homens. As Sim. mulheres, elas veem o ginecologista como um clínico geral. Então, pelo menos uma vez por ano, a maioria das mulheres dá uma passada no ginecologista, que é aquele médico que vai pedir tudo quanto é exame, vai fazer uma triagem, e o que vier alterado aí encaminha para o cardiologista, encaminha até para o urologista, né? As mulheres chegam no urologista para tratar de problemas urinários. Infecção urinária, cálculo Que é bastante renal, comum em mulheres. É comum. Os tumores, né? Então, tumor de rim, tumor de bexiga, tudo isso é do uro, não é do gineco. Só que as mulheres chegam muito mais rápido.
E os homens realmente esperam sintomas, e tem muito homem de 60, de 65 anos que nunca passou no neurologista. E o recomendável, como você falou, é por cima dos 50. Sim, sim. E eu tô falando de gente bem informada, né? Gente que assiste seu podcast, lê jornal e vê agora as campanhas em novembro. A Sociedade Brasileira de Uro, ela olha a Associação Americana de Urologia, né? E a orientação dessas duas entidades é que a partir de 50 anos, todo homem, anualmente, deve passar no urologista, fazer PSA e toque. Tem 3 grupos que começam aos 45 anos. Então, são os pacientes negros. Eu iria perguntar se pode acontecer um caso que seja antecipado, precoce. Tem 3 grupos que a doença acontece mais. Os obesos, os pacientes negros e quem tem familiar com câncer de próstata. Esses grupos, eles começam essa avaliação a partir dos 45 anos. Doutor, mas existem outros casos que podem causar um problema mais antecipado? Por exemplo, eu ouvi falar a pessoa que usa muito, por exemplo, esteroides, pode ter uma próstata aumentada. Também pode derivar a um câncer precoce, em uma idade precoce? Não. O uso de anabolizante não está ligado, da testosterona, né? Não está ligado a aumento do câncer de próstata e nem quando o paciente já tem câncer, de piora desse câncer. Tá? O câncer de próstata, na verdade, ele é meio independente. Tem poucas coisas que a gente pode fazer para evitar. Uma delas é evitar a tal síndrome metabólica, que é aquela que inclui pressão alta, diabetes, obesidade, colesterol alto. Então, a única coisa que a gente pode fazer para evitar é manter os índices desses exames baixos, evitar hipertensão, evitar obesidade, e aí você não entra nessa faixa, nesse grupo de pessoas que vão começar aos 45 anos. Entendi. Porque de resto, a raça a gente não escolhe, os antecedentes familiares a gente não escolhe, né? Então, outros fatores de risco como fumar, beber, tem pouquíssima influência no câncer de próstata. Doutor, professor Iwasae, como você orienta os homens a cuidarem da saúde reprodutiva? Olha, da mesma forma que eu falo para os homens cuidarem da saúde geral, tá? Por quê? Porque basicamente tudo que a gente já sabe que tem que fazer, quando a gente faz mal feito, pode atrapalhar a parte reprodutiva. Vou dar exemplos. Todo mundo sabe que não vale a pena fumar, não vale a pena beber, drogas, anabolizante, tudo isso faz mal para a fertilidade, tá? Obesidade, colesterol, não tratar bem uma pressão alta, não tratar bem essas doenças, né, que a gente comentou antes, metabólicas, todas elas vão levar a uma piora da fertilidade, né? Das drogas, a mais estudada é a maconha. A maconha pode interferir? A maconha tem uma associação direta com infertilidade, tem um monte de trabalho científico comprovando baixa dos níveis de espermograma, né, e até zerar o espermograma. O espermograma é aquele exame que avalia o sêmen, né, a fertilidade do homem. E quando o paciente para com a maconha, a maioria dos pacientes volta ao estágio inicial dela. Então, a cocaína nem se fala, né? Mas a maconha, que é a mais comum e mais estudada, ela tem uma associação muito forte com infertilidade. Interessante saber, porque às vezes as pessoas, os grupos que apoiam a legalidade da maconha, falam de poucos efeitos que pode ter na saúde por não ser uma droga tão sintética, né? Sim. Mas eu não tinha, por exemplo, ideia que tinha uma relação direta com a fertilidade. Tem. Na verdade, a gente vê várias situações onde as pessoas, elas defendem uma parte da... Mas esquece o resto, né? Então, assim, mesmo vamos chamar de terapia de reposição de testosterona, né? Ou seja, aqueles pacientes que têm uma testo normal ou ligeiramente baixa, você sobe lá em cima. Nada contra, né? Não, a questão não é essa, sem hipocrisia. Porém, o paciente que toma, ele tem que saber que ele tem uma infertilidade prejudicada. Ele tem que saber que enquanto ele está tomando anabolizante ou mesmo doses de testosterona, mesmo quando é baixo e ele está levando ao normal,
ele provavelmente está com o espermograma zerado. Naquele momento ele não consegue ter filhos. Isso é uma informação que dificilmente o médico repassa. Então basta parar. Basta em 2/3 dos casos, porque 1/3 dos pacientes não volta com a fertilidade depois que para com o anabolizante. Alguém conta isso? Não conta. Então, não é que eu sou contra o uso, eu sou contra você não contar a história inteira. Exato. Né? Porque tem muito paciente que chega no meu consultório falando o seguinte: doutor, eu tomo há 1 ano anabolizante, estou tentando engravidar a minha esposa e não consigo. Isso tem alguma relação? E eu fico olhando... É óbvio. Não te contaram? E a hora que você fala, o cara é um misto de surpresa, com raiva, com revolta. Daí ele não sabe se ele fica revoltado com ele, porque a maioria das vezes ele que deu. Ou com o médico que não orientou. Estamos falando, você está falando sendo positivo, porque a porcentagem das pessoas que passam pelo médico para poder fazer um tratamento de testosterona é muito baixo. Mínima. A maioria consegue de mercados paralelos e paralelo, não pela farmacêutica mesmo, que a gente chamava de fundo da academia, né? O fundo da academia. Mas é isso. Mas tem muito paciente meu que fala assim: não, eu tomo, mas tudo certinho. O médico prescreve e eu penso, dependendo da prescrição, a única diferença é que tem um CRM. Carimbado, porque se o médico não te avaliar e não te contar tudo o que acontece, não adianta nada, né? O que você falou só para as pessoas que estão escutando a gente saberem, né? A testosterona, ela tem uma relação sim com a próstata, né? A testosterona é um hormônio que a gente inibe quando a gente tem um paciente com câncer de próstata em metástase. Então, porque o solver também, o câncer se alimenta das hormonas, sim, né? Tem essa relação direta. E uma coisa que é muito comum é que os pacientes que têm uma próstata aumentada, né? Então tem sintomas urinários de próstata aumentada, que são o jato urinário mais fraco, uma frequência aumentada de ir no banheiro, uma frequência noturna também aumentada, o cara que levanta 3, 4, 5 vezes para ir no banheiro, que ele já vai urinar com dificuldade, a micção dele é prolongada, ele é o último a sair do banheiro. Esse cara, muitas vezes, quando toma testosterona, seja na dose que for, a próstata dele pode dar uma inchada. E ele piora dos sintomas, tá? Para não chegar a ter câncer. Não, independente de câncer. Sim. Tá? Não chega a ter, independente de qualquer coisa, até porque o crescimento benigno e o câncer são doenças completamente... A gente às vezes confunde que porque a próstata tem um aumento do volume, pode ser diretamente câncer, né? Sim, lembrar que o câncer de próstata, ele não dá sintoma. Tá? Nunca dá sintoma, a não ser o paciente já em estágio muito avançado com metástase. O que dá sintoma é próstata aumentada. E esse paciente, quando toma testosterona, isso pode piorar e às vezes ele até entrar em retenção urinária, ou seja, ele trava de vez e tem que ir para o pronto-socorro passar uma sonda. Então essa confusão, ela existe, mas é interessante que as pessoas saibam que sim, existe relação entre testosterona, aumento da próstata, piora dos sintomas. Mas não que tomar testo vai causar câncer. Mas ela pode levar à infertilidade, isso é fato. E quando você chega um paciente contigo, você tem que fazer, todo lógico, essas avaliações para saber tudo que vai precisar tirar antes de entrar com um tratamento já mais invasivo, né? Perfeito, perfeito. O paciente com infertilidade, basicamente, a gente investiga, né? A infertilidade, ela é como se fosse um sintoma, é como se fosse um paciente que chega com febre no teu consultório e você tem que saber de onde veio, tá? O que muita gente confunde, e eu recebo muita pergunta, inclusive em Instagram, assim, meu marido tem infertilidade ou o sêmen dele tá ruim, o que eu faço para melhorar? Tá ruim? O que eu faço para melhorar? Porque ele fez um espermograma e a contagem tá baixa, o que eu faço para melhorar? E a resposta é muito complexa. A resposta é depende. Depende do quê? Depende da causa. De tudo, né? É igual a febre. Você vai lá, você liga pro teu médico, oi, eu tô com febre, como que eu consigo melhorar a minha febre? Ele vai não falar, dá, tem que fazer um monte de exames para saber. Gripe, pode ser pneumonia, né?
Então, o paciente chega com uma dificuldade de engravidar. Então, vamos lá conceituar. Infertilidade é quando o paciente tenta por 1 ano engravidar a esposa e não consegue. Quando a esposa está com 35 anos ou mais, a gente dá menos tempo para esse casal. Então, com 6 meses, a gente já fala, infertilidade, está na hora de investigar. Então, a gente começa pelo espermograma. Se o paciente vem com o espermograma ruim, tá? Um espermograma abaixo do normal, isso é um sintoma, é igual a febre. E aí você abre um leque de possibilidades para investigar. Começa pela história, né? Então, na história já entra todas essas questões que eu comecei dizendo, da parte metabólica. O senhor tem alguma doença? Toma remédio para alguma coisa? Você fuma? Você bebe? Alguém na tua família tem infertilidade para já pensar em causas genéticas? Do ponto de vista pessoal, alguma droga, anabolizante, mesmo que você não tenha usado, né, você já usou antes anabolizante, cirurgias anteriores, tem algumas cirurgias que podem afetar a fertilidade, e tem algumas crianças que já nascem com alteração de testículo, né, testículo que não desceu, por exemplo, e que ela vai contar, não, teve uma cirurgia que o meu testículo estava lá em cima e colocou para baixo. Esse paciente, por exemplo, que a gente chama de criptorquidia, essa situação do testículo escondido, se for só de um lado, esse paciente já tem 25% de chance de infertilidade. Se tiver dos dois, 50%. Então isso já na cabeça do urologista já fica piscando. Claro. E aí você vai para frente, parte familiar, e aí quando você vai para o exame físico, é aí que a gente vai atrás da varicocele, que ainda a gente ainda vai conversar sobre isso. Que a gente não vai ter que falar ainda. Bom, tinha uma pergunta cá, que quais são os hábitos saudáveis que podem ajudar a melhorar a saúde reprodutiva, mas mais ou menos seria já o contrário do que você tudo falou. Que eu falei? Não beber, não se drogar, ter uma vida saudável. Inclui sono, tá? Sono é um fator que todo médico deveria falar. Sim. Né? Quem dorme mal tem menos concentração, menos memória, maior irritabilidade, a parte reprodutiva cai, metabolismo fica pior. Então quem treina deveria saber, o cara que treina, ele toma bomba e aí ele se organiza e não dorme. E ele dorme lá 4 horas, isso vai acabar com o rendimento dele. A fertilidade é a mesma coisa. Às vezes eu pego o paciente caminhoneiro que vira o dia com a noite, mas mesmo de dia o paciente dorme 4 horas, 5 horas. A fertilidade dele vai lá no chão. Quando você regula o sono desse paciente, nossa, bem melhora. Sensível, então tem bastante fatores que pode afetar. Acho que a gente não tem ideia disso. Tem uns bem específicos que tem a ver com a profissão. Todo paciente eu pergunto, você trabalha em quê? Porque os pacientes que trabalham com fornos... Fotografias de eventos já não dormem, né? Tá tudo nas madrugadas, nos casamentos. Mas, tem algumas profissões específicas que, por exemplo, quem trabalha com forno, tá? Os forneiros, quem trabalha com siderurgia, com metalurgia, o cara que tá lá no forno, ele encosta a cintura lá no forno da pizza e aquilo lá esquenta pra caramba. E o testículo ele não trabalha em temperaturas tão altas assim. E aí a produção dele vai lá embaixo. Então tem pacientes com infertilidade só pelo trabalho, só pela exposição ao calor. E muito interessante, é necessário mesmo dar uma passada pelo médico para saber. Porque deve haver muitas malas informações e tabus ao redor disso, né? Sim. Que a gente também vai falar. Que conselho você daria a homens que estão tentando engravidar e que enfrentam estes desafios? Viram de você. Tá. Eu acho que a primeira e mais óbvia das respostas você tem que dar um limite para até onde você vai tentar resolver teu problema sozinho. Ou seja, em que momento você vai procurar um médico? Até onde é normal, né? Vamos pensar, o casal teve um aborto. Até onde é normal ter um aborto? Até onde é normal não conseguir engravidar em 6 meses, em 1 ano? Então, esse conceito que eu passei de infertilidade, que você vai aguardar 1 ano. Passou 1 ano, você tem que procurar ajuda. Por quê? Porque 90% dos casais, 85% hoje em dia, porque ainda piorou, 85% dos casais engravidam em 1 ano.
Então, se você e sua esposa não engravidaram nesse ano, você está nos 15% que vai precisar de ajuda. Tá? Você acabou de falar que teve uma empeorada. Por que você acha que aconteceu isso? Não, é fato, não é opinião minha. A infertilidade, ao longo dos anos, ela só sobe. Né? A gente tem vários fatores para isso. O principal deles é que a idade materna está cada vez mais alta. E a idade materna tem um limite. A hora que a mulher entra na menopausa, ela para de engravidar. As gerações anteriores engravidavam lá por volta dos 25 anos de idade, 27 anos de idade. A nossa geração já está engravidando com seus 34. Ou não engravida quem tem cachorro. Exato. Os pais de pet. O pai de pet. Exato. Mas a tendência de muita gente é escolher um melhor momento, fazer a parte profissional. Lembrar que as mulheres estão cada vez trabalhando mais fortes no mercado de trabalho. Tem muita mulher que está em cargos altos que ela não vai deixar a carreira de lado para engravidar. Então ela vai esperando, só que do ponto de vista fértil, não vai ter espera. Outra coisa, os hábitos, né? Os hábitos de vida nossos estão piores, então nunca teve tanta obesidade quanto antes. Nunca teve tanta pressão alta, nunca teve falta tanto de sono diabetes, mesmo, né? Nunca teve tantos hábitos ruins de sono. No nosso meio, nunca se usou tanto anabolizante como antes. Então, você começa a juntar vários fatores de fertilidade que estão cada vez mais comuns e constantes. Isso está fazendo, antigamente, quando eu me formei, era 10% de infertilidade. Agora a gente já fala de 15% de infertilidade e a tendência daqui a 20 anos é ir para 20% de infertilidade. Então, cada vez mais você vai ter casal procurando ajuda para engravidar. Doutor, como os casais podem lidar com o estresse emocional associado com a infertilidade? Eu acho que se informando, tá, e procurando ajuda. Essa parte do estresse psicológico, ela é muito comum, inclusive, às vezes eu recebo a queixa que começa de outra forma, ou seja, paciente que chega no consultório por disfunção erétil ou por ejaculação precoce. Sim. Você começa a conversar com o paciente, eu sempre tento puxar uma história mais ampla possível. Como é que está o relacionamento com a tua mulher? Não, tá bom. E filhos? Você tem filhos? Porque tem muita gente com filho pequeno que vai ter problema de disfunção erétil ou ejaculação precoce porque tem filho pequeno. Né? Contou o janto do bebê, não acho que não daria para ficar em clima. Exatamente. Só que os casais que estão tentando engravidar, eles têm um índice também muito maior de problemas sexuais, de disfunção erétil, porque... Pelo estresse? Pelo estresse, porque o sexo vai virando algo reprodutivo. Não tanto para satisfazer a vontade, e mais precisamos transar para engravidar. E isso na cabeça do homem é péssimo, né? O homem ele ser programado para ter relação, porque daí a maioria das mulheres começa a fazer a tabelinha, né? Ela começa a ver quando o dia que ovula, marca lá aqueles 7, 8 dias. Isso já é fertilidade que supostamente deveria dar certo. Exatamente. Só que daí ela vira pro marido e fala, você não vai sair hoje não com seus amigos, a gente precisa transar porque estamos no dia fértil. E aí? Aí no outro ele fala... Nossa, que difícil. Bem que eu sou veiado. Aí passa 2 dias, o marido fala assim, nossa, hoje eu tô morto, eu só queria dormir. Não, hoje tem que transar. Entende? Entendi. E aí o cara falha uma vez, falha duas... Você resume, como você falou, no ato sexo sexual reprodutivo mesmo. Eu chamo assim para os maridos e eles olham e falam, é isso aí. Eu falo, olha, o mais correto é que vocês saiam dessa ideia de sexo reprodutivo. Sabe quando a avó fala pro casal, dá uma desencanada, viaja, é o estresse, daí vocês vão lá, tiram 15 dias, esquecem de tabelinha e voltam grávidos? Não é o estresse. É porque vocês, na verdade, pegaram um mês e começaram só a ter relação sexual naquele tempo. E desde quando a fertilidade da mulher é tão pré-determinada, exata? A hora que você distribui as relações no mês, a sua chance de aumentar, de bater ali e engravidar é maior. Então, não, eu sempre falo para os maridos e para as esposas, porque a maioria delas vem na consulta de infertilidade, né? Vem um casal. Eu falo, olha, esquece a parte de sexo reprodutivo. Lógico que quando vocês estiverem na fase fértil,
Tá bom, intensifica, vocês podem até transar mais. Mas não abandona o começo do ciclo, não abandona o final do ciclo, porque às vezes é lá que a vovó vai acertar. É lá que o conselho da vovó vai dar certo e você vai engravidar, entendeu? Então, e muitas vezes dá certo, mas é muito comum essa parte psicológica ficar Afeitar super tão abalada. E aí, casal vai para fertilização in vitro sem fazer a avaliação correta do homem e da mulher, gasta dinheiro, gasta energia, é um processo, não é que ele vai lá em um fim de semana faz a fertilização. Você tem que preparar o ciclo, aí você coloca todos os hormônios, injeta os hormônios, aí a mulher vai ovular, aspira o óvulo, tem todo um processo de meses para não dar certo. Então esse casal começa a ficar exaurido de energia, né? Então é muito comum, e aí tem tal 2, 3 FIVs, né, como a gente chama, fertilização in vitro, e aí o casal já está esgotado. Então é super comum mesmo essa depressão, ansiedade. Muita pressão por cima, né? E tem um contexto sociocultural também. Tem. Porque essa pressão como homem também, de ser fértil, de conseguir se reproduzir, esteve sempre na história da humanidade, né? Então, no começo era muito da mulher, porque se acreditava de que era a mulher que sempre tinha a infertilidade no homem. Você, como vê isso? Porque acho que no anterior podcast falamos que geralmente os casais começam pela mulher e daí vão pelo homem. Você continua vendo isso? Sim. Ou já há algo que, vamos juntos? Não. Isso é histórico, né? A história da infertilidade começa na época dos reis. Teve rei que tentou engravidar para deixar um herdeiro e ele trocou 1000 vezes de esposa e não conseguia engravidar porque o problema estava nele. Sim. Né? E era uma época onde se achava que só a mulher poderia ser infértil. O que a gente sabe hoje é que a infertilidade é extremamente democrática. Então, 1/3 dos problemas está só na mulher, 1/3 dos problemas está só no homem, 1/3 está nos dois. Trocando as palavras, metade das vezes o problema está no homem, metade das vezes o problema está na mulher, quando não nos dois. O que significa que para fazer uma avaliação de infertilidade, deve haver uma ginecologista especializada em infertilidade que avalie essa mulher, um urologista especializado em fertilidade que avalie esse homem, que esgote as possibilidades, né? Eu posso dar um exemplo disso. Tem casais que chegam, que já tentaram 2, 3 fertilizações in vitro, e aí você começa a falar com o homem... Nunca passou pelo urologista? Nunca passou, e aí você começa nas primeiras 2 perguntas. Você usa alguma droga? Fuma? Eu fumo maconha. Nunca ninguém orientou o cara a parar. Às vezes o cara não tinha noção, ideia disso. O cara com espermograma zerado, você faz ele parar de fumar maconha. 3 meses, muitos pacientes já voltam com o espermograma até normal. Paciente tomando anabolizante, ninguém contou pro cara. Ele tá lá um tempão e tentando engravidar, a família super unida ali, fazendo fertilização in vitro, e ninguém virou pro cara e falou, para um pouquinho, depois você volta. Porque é o que eu falo para os pacientes. Sim. Qual é teu plano agora? Meu plano é engravidar. Beleza, então interrompe, né, anabolizante, engravida e aí volta. Porque depois que você já fez sua paternidade, já ter lá 1, 2, quantos filhos você quiser, tudo bem, aí você volta. Mas por enquanto vai te... Pô, mas eu não sabia do anabolizante. Por quê? Ninguém perguntou. Ou por falta de interesse, né? A maioria das clínicas de fertilização in vitro tem um enfoque muito na mulher. De fato, 98% das vezes as clínicas são de ginecologista. Então, o ginecologista acaba tratando endometriose na mulher, trata problemas da coagulação na mulher, trata alterações metabólicas na mulher, e o homem, às vezes, nem é visto, é só pedido um espermograma. E muitas vezes esse espermograma é visto e falado, não tá bom, mas a gente dá um jeito, a gente escolhe... Pô, como assim a gente dá um jeito? Às vezes você melhora esse cara, eles vão engravidar sozinho. Ou eles vão ter mais chance na fertilização in vitro. Toda vez que você pega um homem com espermograma alterado e você, eu digo assim, otimiza a fertilidade dele, melhora a fertilidade, o sêmen melhora, esse cara vai engravidar mais naturalmente, ele vai engravidar mais por fertilização in vitro. Então, é um investimento que é obrigatório. Melhorar a mulher, melhorar o homem e ver o que acontece.
Não engravidou? Se eles forem para fertilização, eles vão engravidar mais rápido. Das razões que você vê que ocupa a maior quantidade de casos, qual é? E qual seria o tratamento mais fácil de fazer? Então, pelo menos metade dos pacientes que chegam para mim, tudo bem que os pacientes que chegam para mim têm um viés que eles já passaram, às vezes, em outros urologistas ou já fizeram fertilização in vitro. Os casos que estão vindo para mim são um pouco mais difíceis, Sim. Mas, em média, metade deles tem varicocele. Tá? Metade tem uma varicocele que ninguém deu bola, ninguém deu importância, e a outra metade resume-se em situações muito tranquilas. Parar de fumar maconha, parar com hábitos de sono ruim, com anabolizante. São situações muito pontuais que você vai lá e dá um conselho para o cara e a coisa muda de figura. Tá? Alguns remédios podem dar alteração. Então, esse homem tem que ser avaliado inteiro antes de ir para a fertilização in vitro. Eu tenho um lema que não vá para a fertilização in vitro sem passar por um urologista antes. Doutor, vamos lá agora com a varicocele que a gente falou bastante. O que é varicocele e como ela se desenvolve? Eu dou um exemplo para as pessoas entenderem das varizes de perna. Todo mundo já viu varizes de perna e sabe que são aquelas veias grossas, dilatadas na região da perna. Essas mesmas veias, quando aparecem na região anal, chama hemorroida. Essas todo mundo conhece também. E quando essas veias aparecem na região do escroto, elas chamam varicocele. Em outras palavras, o paciente que tem varicocele, ele é o mesmo que também costuma ter varizes de membros inferiores e hemorroida, porque não é um problema no testículo ou no escroto. É um problema genético de veia. É o problema genético de veia. Né? Predisposição até, né? Na família desse paciente tem mais gente que tenha veias dilatadas. Esse paciente ele desenvolve essas veias dilatadas a partir da puberdade, lá da adolescência, a hora que ele tem o estirão já aparece, ou seja, dá para fazer diagnóstico nessa fase. Por isso que eu digo que... é bastante visível, igual que são as varizes de ou perna. Ou palpável, pelo menos. Palpável. Quanto mais tempo passa, maior a chance de você enxergar, igual nos membros inferiores. Mas eu sempre advogo que adolescentes entre 10 e 18 anos deveriam passar uma vez só no urologista. Não vai passar todo ano, uma vez só, exatamente para avaliar se o testículo está crescendo bem. Aliás, tirar dúvida de sexualidade, de sexo. É a parte hormonal, né? Que hormonalmente estão se formando para a etapa adulta, né? Sim. Mais madura, perdão. Mas fundamentalmente para excluir varicocele e já explicar para esse adulto jovem o que ele precisa fazer, que cuidados ele precisa fazer. Em porcentagem, quanto afeta a varicocele nos homens? Vamos lá, 25% dos homens têm varicocele. É bastante. 1/4 da população tem varicocele. De todo mundo que tem varicocele, só 10% vai ter problema de fertilidade. Tirando a varicocele, isso já resolve o tema de infertilidade. Quando você tem um paciente que tem um sêmen alterado, você operando a varicocele, você vai melhorar 70% dos pacientes. Bastante. Tá? Então, a gente muda um pouquinho a nossa conduta de acordo com a situação do paciente. A indicação clássica de se operar a varicocele, de se tratar a varicocele, é paciente que está tentando há 1 ano ter filho e não consegue, tem varicocele, ou seja, você examina o paciente e tem varicocele, o diagnóstico é no exame físico, pode aparecer no ultrassom, mas o principal é no exame físico, e tem espermograma alterado, tem que ter os 3. Só a varicocele não é indicação de operar, até porque 25% da população vai ter varicocele. Só o espermograma alterado também não é indicação, porque tem paciente com espermograma alterado por outras razões. Que nunca tentou ter filho. Ele vai lá, tenta e engravida, então você também não opera. Então tem que ter espermograma alterado, tem que ter tentativa por 1 ano sem conseguir. E aí você opera. Esse é o tipo de paciente que vai ter uma melhora de 70%
do espermograma. Doutor, me explica, a varicocele afeta por quê? Ela esquenta o testículo e prejudica a morte dos espermatozoides? O que acontece aí? Esse é um dos principais motivos. O nosso escroto, né? O escroto que é o do saco, né? Ele tem os 2 testículos e eles são pendurados ali por um cordão. O que tem nesse cordão? Tem a veia e a artéria que levam e trazem o sangue, tem o ducto deferente, que é por onde sobem os espermatozoides, e tem uma musculatura, que todo mundo já percebeu, mas ninguém sabe para que serve. No calor, o nosso saco ele abaixa, né? E no frio, o saco sobe. Por quê? Porque essa musculatura, no frio, ela encolhe para fazer o testículo chegar mais perto do corpo. Nas mulheres, os ovários, eles trabalham na mesma temperatura do corpo, por isso que eles estão dentro do corpo. Nosso corpo gira ali de temperatura em torno de 36,5, 37,5, mais que isso já é febre, mas ele tem essa variação. O homem, ele precisa do testículo fora do corpo, porque ele trabalha a 1,5 graus mais ou menos abaixo da temperatura do corpo. No frio, ele precisa se esquentar, ele precisa se aquecer no corpo. Por isso que essa musculatura contrai e o testículo encosta no corpo. O objetivo, então, é conseguir que a temperatura fique sempre igual. Nossa, legal. Quando você está no calor, essa musculatura relaxa, o testículo quer mais é ficar longe do corpo. O que a varicocele faz? Ela detona com esse sistema. Então, o testículo esquenta quando não tem que esquentar e ele fica numa temperatura acima da qual ele trabalha bem. Isso faz com que as 2 funções dele sejam pioradas, que é produção de testosterona, pode cair, e produção de espermatozoide pode piorar. Tá? Primeiro piora a produção de espermatozoide, que as células são mais sensíveis, e depois esse paciente pode ter queda dos níveis de testosterona. Doutor, mas, por exemplo, quando você tem problema de infertilidade, a textura do sêmen é diferente? Sim, na verdade, o que dá essa consistência mais branca, mais opaca no sêmen é espermatozoide. Quando você tem, por exemplo, um paciente vasectomizado, você vai lá e fecha o ducto deferente, a única diferença é que não sobe mais espermatozoide. Claro. Em quantidade de sêmen, você vai ter uma diminuição lá de 10%, 15%. Não muito. Mas ele fica muito mais claro, muito mais transparente e menos denso. Tá? Então, o espermatozoide que dá isso. Quando você tem um paciente infértil e a contagem dele é mais baixa, ou seja, você faz o sêmen lá, o normal é 16 milhões por ml, o cara tem 2. Normalmente fica mais claro esse sêmen, a cor é um pouquinho mais clara. Eu perguntei porque a seguinte pergunta é justamente quais são os sintomas que as pessoas têm que estar atento para relacionar com um varicocele. Tá. Não é pelo sêmen, a maioria das vezes é olhar visualmente, quando você olha para o escroto, você percebe uns cordões que são veias mais grossas. Tá? Esses cordões, eles podem ser palpáveis no grau de varicocele mais alto, eles podem ser visíveis no grau de varicocele mais alto, mas eles podem ser só palpáveis. De qualquer forma, é varicocele. A maioria dos pacientes não sabem que tem varicocele, essa que é a real. Eles tentam ter filho, não conseguem, fazem um espermograma, dá alterado, vem no médico, e aí quando você coloca deitado o paciente, e principalmente em pé, que é quando dá para examinar ainda melhor. Igual que as varizes, né? Exatamente, é aí que você vai fazer diagnóstico. Quais são os exames recomendados para diagnosticar a varicocele? Varicocele, tem que ser palpável mesmo. Varicocele principalmente é na mão, tá? É o exame físico. Não é todo mundo, né? Puxar a sardinha um pouco pro meu lado. Não é todo mundo que consegue fazer esse diagnóstico, porque você precisa examinar muito cara diferente para palpar. Eu falo isso porque muito urologista geral come bola em varicocele, não consegue fazer o diagnóstico. Seja porque não sabe que tem que fazer o exame físico deitado e em pé, tá? Porque deitado você vai passar batido uma parte deles, seja porque não tem aquela sensibilidade e, na verdade, experiência de fazer o exame. Eles falam que o médico precisa ter olhos nos dedos, né? Exato, exato. Mas o diagnóstico é no exame físico. O ultrassom a gente pede para confirmar.
Uma situação que acontece muito comumente no consultório é paciente com infertilidade já checar dizendo, doutor, olha, varicocele eu sei que eu não tenho, já vi teus vídeos, sei que você vai procurar isso, mas eu já não tenho. Porque ele foi lá palpar para saber. Não, porque ele vem com ultrassom. Ele fala, mas tá aqui o meu ultrassom, ele tá normal, então varicocele eu não tenho. Aí você fala, pera, vamos começar do começo. Onde você fez o ultrassom? Aí você vai ver, muitas das vezes foi num lugar qualquer. Mas mesmo em lugares muito bons, o médico fez o ultrassom deitado e em pé? Não, só fez deitado. Aí você já começa a ver possíveis furos no... Mas como eles chegaram a fazer ultrassom se eu pedi o médico? Eles fazem com o pedido médico. O problema é que quem pede... No pediu que façam de pé e sentado. Escreve assim, ultrassom de escroto. Ponto. O meu pedido de ultrassom é assim, solicito ultrassom para investigação de infertilidade, pois no meu exame físico eu vi varicocele no paciente em pé e as veias eram palpáveis ou eram visíveis. Favor avaliar o paciente tanto deitado quanto em pé, quanto em valsalva, que é quando você fala para ele soprar, que é a última situação que você provoca para fazer diagnóstico. Ou seja, o pedido, ele influencia demais em você achar diagnóstico. E a coisa mais comum é esse paciente chegar com esse pedido, eu botar ele na maca, botar ele em pé, terminar falando, pois é, você tem varicocele. Como assim? Vai ter que passar de novo por ultrassom, porque seguro não vai acreditar, Passei no urologista, passei não sei onde, e já fizemos 2 fertilizações in vitro. E não deu certo. E não deu certo. Aí você fala, pois é, pode fazer ultrassom, eu vou fazer um pedido agora. O cara vai lá e aí o médico olha e fala assim, olha que fácil, tá aqui, varicocele. No ultrassom o cara fala, como assim? Aí ele volta, você estava certo. Antigamente eu me gabava, falava, tá vendo? Hoje em dia eu falo, mas muito por incompetência dos outros que pedem o exame de qualquer jeito, ou quem faz o exame não se preocupa também em falar, você está fazendo o exame por quê? Há laboratórios médicos que fazem só o que fala no pedido. Se no pedido não fala... Você está fazendo por quê? Porque eu estou tentando engravidar minha mulher. Infertilidade. Qual é a causa de infertilidade? Varicocele. Vamos buscar a varicocele. Imagina, o cara faz em 5 minutos o exame, lauda como normal, e o cara fica com esse rótulo de que ele não tem nada, e ele acredita nisso. Quais são os tratamentos disponíveis para solucionar a varicocele, além do cirúrgico que você falou? Cirúrgico? A cirurgia em si, na verdade, a gente faz um corte desse tamanho. Se for dos 2 lados, a gente faz um corte de um lado, um corte de outro. Na altura da cintura, tá? Próximo de onde nasce o pênis, não é lá embaixo, porque a gente pega o cordão lá em cima, tá? Então a gente faz esse cortezinho, busca o cordão inteiro, traz um microscópio que é enorme. Uau. E com a ajuda do microscópio, a gente usa umas pincinhas iguais àquelas de relojoeiro, né? Super minuciosas, e aí a gente acha as veias e desliga elas. A cirurgia é só isso, a gente não arranca as veias. Não tem que arrancar. Só desliga. O sangue que estava subindo por ali, que já era um sangue que não estava ajudando em nada, ele já tem um outro lugar, veias profundas, que ele vai passar. Então essas veias não fazem mal para ele. Igual quando você trata varizes de membro inferior, que você tira essa fena, sim, o sangue já não ia para lá mesmo, ele já ia por veia profunda. Não faz falta para o paciente. Esse é o principal tratamento de varicocele. Existe a embolização, tá? Que você pega uma artéria principal aqui na coxa, que é femoral, vai até a situação, pega as veias e, na verdade, essas mesmas veias você chega por embolização, igual o cateterismo, sim, que você joga contraste, eles fazem a mesma coisa por aqui. Ele tem que subir pela artéria, voltar ali, desembocar na veia, e aí ele vai para... Ele emboliza, ou seja, ele solta alguns fragmentos que entopem as veias, e isso faz com que elas obstruam. Só que esse procedimento ele não é isento de complicação, e ele tem menos sucesso do que a própria cirurgia. Eu imaginei. Né? Vamos lá, na cirurgia o paciente interna de manhã e vai embora de noite.
E aí o grande apelo da embolização é você chegar e fazer sem internação. Não faz grandes diferenças e no final você pode ter um sucesso menor. São esses dois tratamentos? São os dois tipos de tratamento para varicocele. Existe operar por laparoscopia também. Você pega o cordão mais alto, mas não deixa de ser uma cirurgia que quase ninguém faz praticamente. Há alguma relação entre varicocele e outros problemas de saúde masculina? Tem sim. Se a gente lembrar que o testículo faz espermatozoide e faz testosterona, a varicocele... O nível de testosterona pode baixar. Pode. A varicocele, ela, quando altera o sêmen, se ela for uma varicocele nesses 10% aí, que já estão baixando o nível no sêmen, ela pode começar a baixar os níveis de testosterona. Então, tem pacientes, hoje em dia, a gente já vê em aula de congresso, quando a gente pega um paciente de 50 anos com níveis baixos de testosterona, mesmo que ele já teve filhos, a gente avalia a varicocele, porque um dos tratamentos é operar a varicocele para esse paciente recobrar a produção de testosterona. A varicocele aparece maiormente na etapa da adolescente, de puberdade, ou pode aparecer depois? Ela, na verdade, desde a adolescência, ela já está. O que muda é que às vezes você só faz diagnóstico com 30, 40, 50 anos. Mas... Então, conselho, vai lá no urologista fazer, mas ela aparece, porque você pode ser um quarto da população. Se ela não aparece até os 20, 25 anos, ela não vai aparecer mais. Entendeu? Interessante saber isso. Isso aí já é da constituição do paciente. Doutor, você pode explicar como o tratamento varicocele pode impactar na fertilidade? Sim. Pacientes que operam de varicocele, eles vão engravidar mais naturalmente. Então, quem está tentando engravidar e não consegue, tem um aumento da taxa de gravidez nesses pacientes. E quando o paciente tem melhora do sêmen e não engravida naturalmente, ele vai ter maior sucesso na fertilização in vitro. A gente sabe, inclusive, que pacientes que operam de varicocele, repetem o espermograma e o espermograma não melhorou, esses pacientes também vão engravidar mais, mesmo não tendo um aumento dos números, porque o espermograma... A quantidade de espermatozoide em alguma quantidade de mililitro, alguma coisa ali melhora, porque o espermograma, na verdade, ele avalia vários fatores do sêmen. Os principais dele são concentração, que é quantos espermatozoides por ml, a motilidade, que é quanto que eles andam, isso a gente mede em porcentagem, quanto que eles vão para frente. E a terceira é a morfologia, que é o jeitão do espermatozoide. O jeitão? O jeitão do espermatozoide, eu falo o aspecto. Essa é a forma. Né? Então, o normal é aquele assim oval com o rabinho, né? Precisa ter pelo menos 4% desses de aspecto normal para a gente dizer que a morfologia dele é normal. Agora, o espermograma é extremamente limitado. Tem pacientes que têm dificuldade de engravidar, que não se acha alteração na mulher, e o espermograma do paciente está normal. Então, a gente sabe que tem coisas por trás ainda para serem descobertas que o espermograma não mostra para a gente da fertilidade. Não é um exame tão perfeito assim para avaliar fertilidade. Aliás, ele está longe de ser perfeito. Quais são os exames que temos para avaliar a fertilidade além do espermograma? Primeira coisa, quando o paciente tem um espermograma alterado, ele precisa fazer outro. Tá? Você precisa repetir o espermograma, aquilo lá pode ser um falso negativo. Tem uma situação interessante que é, o espermograma que você está colhendo hoje, na verdade, ele mostra a produção de espermatozoide de 3 meses atrás. Nossa! O nosso espermatozoide que está sendo feito agora, nesse exato momento, ele só vai ser eliminado na ejaculação daqui 3 meses. O que isso significa? Se você colher um espermograma hoje e ele estiver zerado, isso pode mostrar apenas uma baixa da sua produção de 2, 3 meses atrás, uma gripe forte que você teve. Muito 3 meses. E aí o que a gente faz? Não confia, a gente repete o espermograma. Tudo bem, a maioria dos espermogramas continuam alterados, mas é protocolo você refazer o espermograma, por causa dessa variação. Então, o espermograma é mandatório, perfil hormonal é mandatório, ou seja, avaliar a testosterona. A gente sabe que a própria testosterona que o testículo fabrica serve para fazer espermatozoide, ou seja, como se fosse um combustível interno. Se a tua testo está baixa,
provavelmente a sua produção de espermatozoide vai estar baixa também, tá? Porque o testículo ele precisa da própria testosterona para fazer espermatozoide. E aí que vem a confusão. Se a sua testo está baixa, vamos dar testo. Não, se você dá testo de fora do corpo, o testículo entende que ele não precisa mais trabalhar. Tem que ajudar a estimular o testículo para produzir sozinho. Exatamente. E aí você vai lá com estímulo hormonal. Então, além de testosterona, a gente avalia FSH e LH, que são 2 hormônios que a hipófise... Que o cérebro produz para que o testículo produza para estimular. Testosterona. Perfeito. Né? Que são, inclusive, hormônios que a gente estimula na TPC, né? Na terapia pós-ciclo. Que, inclusive, o pessoal de academia faz isso. Quando termina um ciclo, normalmente faz a TPC com essa ideia de estimular o retorno da produção de testosterona. Porque o testículo sozinho para de produzir, porque está sendo produzido de uma maneira externa, né? Perfeito. Além disso, é necessário avaliar glicemia, triglicérides, colesterol, tudo isso aumentado pode dar infertilidade. Anemia, alterações de coagulação em menos escala, mas a gente acaba pedindo tudo no mesmo pacote aí. Quando a pessoa vai lá e faz o exame, também precisa afeta, tipo, se a pessoa é ejaculado algumas vezes antes, precisa ter um período para não afetar os exames? Precisa. O espermograma ele tem um preparo que o paciente tem que estar em abstinência de 2 a 3 dias. Tá. Então, 48 horas já está razoável. 2 a 3 meses, assim, porque como reflete a produção de 3 meses, imagina, tadinho, ficar 2, 3 meses sem nada. Que o espermatozoide que a célula do testículo produz hoje vai ser eliminada daqui a 3 meses. Sim. Só que a nossa produção de sêmen, ela tem um giro de 3 dias, mais ou menos. Então, se você ejacular hoje, se você voltar a ejacular em 2 horas, 3 horas, a sua produção vai ser diminuída. Todo mundo já reparou isso. Se você ejacular todos os dias ao longo do tempo, você vai perceber que a quantidade está mais baixa. Basta você deixar de ejacular 2 dias ou 3 dias. Que vai aumentar. Para você voltar ao teu normal, você precisa de pelo menos 3 dias, que é o tempo que a gente precisa para reabastecer. Você tem alguma experiência marcante no tratamento de pacientes com varicocele? Tenho porque... deve ter um monte. Não, tem um monte. Porque o que acontece? A varicocele, pelo fato dela ser pouco diagnosticada, ou pelo menos muito menos do que deveria, ela tem essas situações de comoção do paciente que fez 2, 3 fertilizações in vitro e não foi avaliada a varicocele. Então, eu já peguei paciente que o normal é 16 milhões por ml, ele tem 1 milhão, ele foi para 3 fertilizações, não engravidou. E aí você avalia o paciente e fala, olha, você tem varicocele. Ele fala, e agora? Você tem que tratar. Aí se opera a varicocele, o cara volta com o espermograma normal. Aí ele engravida sozinho, sem fertilização in vitro, por exemplo. Você falou que a metade dos teus pacientes sofre de varicocele. Sim, a metade dos que chegam com queixa de infertilidade termina com diagnóstico de varicocele. Então é muito comum paciente que só tem varicocele do lado esquerdo, que o médico fala, e tem essa, muitos médicos eles dão uma desvalorizada na varicocele. Não, isso aí não dá nada, não vai atrapalhar a tua fertilidade. E aí o paciente sabe que tem do lado esquerdo, você vai lá e diagnostica do lado direito. Você fala, então, você tem dos 2 lados, e sim, isso faz mal para a sua fertilidade. Aí você opera, o cara vai lá e engravida. Então é bem comum você pegar pacientes que já jogaram a toalha, já estão descrentes, já gastaram um carro na fertilização in vitro, e você vai lá e trata a varicocele do paciente, ou às vezes até menos, né? Fala pro cara parar com a maconha ou com anabolizante. E já resolve. E ele volta grávido. Doutor, quais são os maiores mitos que você identificou sobre a varicocele quando um paciente chega com você? Eu acho que não só da varicocele, como da infertilidade, acho que de todo o contexto. O maior mito é que não vai ter solução. E a gente sabe que só 10% das situações de infertilidade não terminam em algum diagnóstico. Tá? Então, de cada 10 pacientes, a gente acha diagnóstico em 9. Resolve a vida desses pacientes, melhora a fertilidade, inclusive ajuda esses pacientes a engravidarem na fertilização in vitro, se for o caso. Então, o maior mito é esses pacientes já estarem desenganados, tanto pelas clínicas de fertilização, quanto
por eles próprios, por não terem sido avaliados, né? E lembrar que se eles tivessem sido avaliados talvez naquela idade, entre 10 e 20 anos, o que seria, nesse caso, um exame preventivo, ou seja, se ele já tivesse diagnóstico lá de moleque, dá para preparar ele, dá para falar, olha, você tem... Não é que a gente vai operar ele com 18 anos, porque ele na Só verdade... no momento que, na verdade, ele queira... Que ele quiser engravidar, e aí você, no momento que ele quer engravidar, se o espermograma dele for alterado, a gente vai operar esse paciente, né? Na verdade, assim, a conduta para esse grupo a gente vai avaliando o espermograma ao longo da vida, mesmo que ele não queira engravidar. Se o espermograma começa a despencar, a gente vai lá e opera ele antes de zerar o espermograma. Só que é uma doença que é meio deixada de lado. Quanto menos fazer avaliação na puberdade, né? Então, eu acho que o principal mito é esse. É achar que a infertilidade não vai ter causa definida, que não adianta investigar, que investir no homem é perda de dinheiro, é perda de energia, e não é. Na verdade, o homem, obviamente, ou deveria ser óbvio, é responsável por metade da produção genética de qualquer um de nós. Doutor, para culminar, que mensagem final você gostaria de deixar para todas as pessoas que estão assistindo o podcast? Vamos lá, para quem... Vai lá fazer exame. Para quem está tentando ter filho, passou de 1 ano, já é tempo demais. Para quem está num casal que a mulher tem mais de 35 anos, esse tempo é de 6 meses, e a mulher deve ser bem investigada, ser bem avaliada, o homem precisa ser avaliado por um urologista especializado nisso, e a causa da infertilidade é identificada em pelo menos 90% das vezes. Uma vez que você investiga, uma vez que você diagnostica, vale a pena tratar antes de fazer fertilização in vitro, porque você vai economizar tempo, dinheiro e energia. É isso aí. Obrigado, doutor. Por favor, nos fale onde que a gente encontra você, tua clínica, tuas redes sociais, para poder ter contato contigo. Não é muito difícil me achar. DR, Danilo Galante, esse DR é de doutor, tanto no Instagram, no YouTube, no meu site. É só jogar lá que vai aparecer todos os meus contatos. Segunda vez que a gente tem o prazer de compartilhar teu conhecimento com todas as pessoas e eu também de aprender muita coisa contigo. Obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Um beijo.